Sejam bem-vindas a mais um Tech News, o nosso quadro no podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Rúbia e estou aqui com a Sueli, e juntas vamos dar continuidade a essa série que nasceu recentemente por aqui. No episódio de hoje, vamos mergulhar nas principais notícias dos últimos 30 dias do mundo da tecnologia, desde ataque cibernético e os impactos da IA até a presença da tecnologia no Oscar. Então, vem com a gente ficar por dentro de tudo. E para abrir o nosso Tech News, no embalo do Oscar, vamos falar sobre um grande vencedor da premiação. E não estamos falando de filme, mas sim de um software gratuito que fez história. Su, você quer contar um pouquinho pra gente o que seria essa notícia? Rúbia, é isso mesmo. O Blender, ele é um software gratuito que ganhou o Oscar com a animação Flow. Essa é uma notícia que a gente trouxe, ela foi publicada no G1 e também em alguns outros veículos de informação, como o Em Foco, e também tem algumas matérias no Medium. Mas, em resumo, o filme, que ganhou o Oscar de melhor animação, sem diálogos, acompanha a jornada de um gatinho cinza e seus amigos que estão navegando por um mundo que agora está 100% inundado. O que tornou essa conquista ainda mais notável, e tem aqui o link com o nosso podcast, com a área de tecnologia, é o fato de que Flow foi produzido utilizando o Blender, que é um software gratuito e de código aberto, ou seja, ele permite que os desenvolvedores do mundo todo possam estudar o código, modificar e melhorar o software de forma colaborativa, sem necessariamente precisar pagar licenças ou depender de uma única empresa para fazer essas atualizações. Então, basicamente, o Blender ele é usado para modelagem 3D, animação, efeitos visuais, e isso ajudou, inclusive, a diminuir o orçamento do filme. O orçamento do filme ele foi em 3,7 milhões de dólares, o que é significativamente menor do que os concorrentes, como, por exemplo, Divertidamente 2. Então, vale destacar que o Flow ganhou de Divertidamente 2, que teve 200 milhões de dólares de custos estimados. Então, isso aqui também demonstra como a ferramenta é acessível, ela pode viabilizar produções de alta qualidade, visto que o Flow ganhou, mas também democratizando o acesso à indústria cinematográfica. Eu fiquei chocada, né? Eu confesso que eu não assisti Flow, porque eu só fiquei focada em assistir Ainda Estou Aqui, com minha quantidade de tempo limitada. Mas quando eu soube que a animação tinha ganhado com um software, né, aberto, Open Search, realmente, como você disse, dá abertura para que outras pessoas também tentam, assim, aventura e até ganhar, quem sabe, um Oscar lá na frente. Não fica restrito só a grandes produções ou a grandes estúdios cinematográficos, né? Como a Pixar, a Disney e tantos outros. Exato. E é muito isso, né? Esse filme, ele ser premiado, reforça aí o potencial de um software livre e incentiva aí outros estúdios a adotarem essas novas tecnologias que podem ajudar eles a reduzir custo sem necessariamente abrir mão aí da inovação e da qualidade. Mas, se o Blender mostrou como a tecnologia pode revolucionar o cinema, a nossa próxima notícia mostra como uma empresa usou a criatividade para movimentar as redes sociais. E aqui a gente não está falando de um novo filme, mas sim de um passarinho verde muito conhecido. É, isso mesmo. O Duolingo anuncia que o mascote morreu. Começou o burburinho, né? De início já aquela expectativa, todo mundo nas redes sociais. Será que morreu mesmo? O que vai acontecer? Então, o Duolingo surpreendeu seus usuários ao anunciar a morte de seu icônico mascote, a Coruja Duo, e uma estratégia de marketing que rapidamente viralizou. A campanha usou humor e storytelling para engajar a comunidade, sugerindo que o Duo tinha morrido, esperando que os usuários completassem suas lições, ou seja, completa as lições senão ele vai morrer. O impacto foi enorme, a ação gerou uma onda de memes, discussões e aumento nas interações das redes sociais, reforçando o engajamento com a plataforma. A gente consegue perceber que essa estratégia está bem alinhada com os princípios essenciais de Product Manager, de Growth, com o uso de gamificação, né, que a gente já sabe que o Duolingo é muito ligado à gamificação, é case de sucesso em relação a isso, marketing viral e retenção baseada em emoções, né, tipo assim, tem que fazer a lição, senão o Duolingo vai morrer. O Duolingo já é conhecido por sua abordagem inovadora para manter os usuários motivados, e essa campanha mostrou como elementos lúdicos e narrativas bem inesperadas podem impulsionar a retenção e a lealdade à marca. Além disso, né, além desse burburinho todo em relação à morte do Duo, essa ação também se conecta muito com o Duolingo Product Handbook, o material que a empresa compartilhou recentemente no LinkedIn,
detalhando suas melhores práticas em construção de produto. Nesse documento, eles explicam muito bem como uma cultura de experimentação, design centrado no usuário e uso intensivo de dados para melhorar a experiência de aprendizado. Essa campanha com a morte de Du reflete exatamente esses princípios. Foi um experimento bastante criativo, baseado bem no comportamento dos usuários, o que trouxe aprendizado sobre o impacto e engajamento emocional e retenção. Eu achei engraçado como é que eram as postagens depois que ele mostrou que não tinha morrido mesmo, e as pessoas questionando como fosse um influenciador real, ele dizendo, menti mesmo, disse que ia morrer porque queria virar uma celebridade, queria engajar e conseguir. Essa ironia, né, que tem no Duolingo, eu acho ela muito parecida com outra marca, que apesar de não ser um produto digital, a menina do marketing, a moça do marketing, que tem esse humor ácido, né, inteligente, sarcástico. Acho que o Duolingo e essas duas marcas, na verdade, elas têm muito parecido em relação a isso. Então foi muito divertido, né? Essa ação, além de que a gente sabe que às vezes aprender uma linguagem, uma língua nova, é meio maçante, meio chato, né? Ficar sentado na frente do computador. E o Duolingo com essa estratégia de gamificação, de uma coisa mais bem-humorada, realmente é bem mais interessante, né? A gente aprender. Mas, enquanto o Duolingo é uma experiência agradável, né, de viver e perceber, nem tudo são flores. Então, enquanto o Duolingo usou a criatividade para engajar seus usuários, a próxima notícia nos faz refletir sobre o outro lado da tecnologia, o impacto negativo de práticas de atendimento. Recentemente, a TIM, que teve que indenizar um cliente por ligar mais de 3.000 vezes para ele. E aí, Su, conta melhor essa história aí, que 3.000 vezes é dureza, viu? É uma loucura, né? Mas é isso mesmo, gente. Eles foram condenados a indenizar o cliente. O valor da indenização não foi tão grande assim, foi de R$ 1.000, mas eu achei super interessante trazer essa notícia para a gente poder refletir um pouco como a gente está cuidando dos nossos canais de atendimento e principalmente da experiência dos nossos usuários. Essa é uma notícia aqui do Tecmundo, e o autor do processo, ele contabilizou, na verdade, 3.213 chamadas em um período de um pouco mais de um ano. Então, basicamente, é uma média aí de 71 ligações por dia. Segundo a Jus Brasil, sobre o direito do consumidor, podem acontecer, nesses cenários, indenizações até de R$ 5.000 por ligações indesejadas, e aí tem uma parte do Código do Consumidor que eles destacam, que fala, né, que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de juros e correção monetária. Então, às vezes, aí você está bloqueando a chamada da Claro, da Vivo, da TIM, você podia estar ganhando valor em dobro em processo. Mas, na verdade, aqui a gente quis trazer essa notícia mais como um alerta mesmo de como a gente deve usar a tecnologia para gerenciar as cobranças que a gente faz e o nosso relacionamento também com o nosso cliente de maneira mais ética. Então, assim, embora a cobrança da dívida ela fosse super legítima, teve um excesso aqui de chamadas de forma repetitiva e invasiva, né, contra o cliente, o que evidencia aqui um erro na gestão dos processos e também nos usos de ferramentas de comunicação que a gente tem com o cliente. Assim, para mim esse é um episódio claro de como o uso inadequado da tecnologia pode, inclusive, prejudicar a experiência do usuário, mas também distanciar esse usuário das empresas, né, porque também aqui causa um super dano à imagem da TIM. Esse caso eu acho também reforça aí a necessidade de a gente pensar em melhores estratégias de atendimento ao cliente de forma bem planejada mesmo, para evitar essas situações extremas e também garantir que a nossa tecnologia ela seja usada para facilitar e não dificultar as nossas interações com o consumidor. Eu acho que eu vou processar também a TIM, porque ela me liga todo dia. Não 71 vezes por dia, mas todos os dias eu já sei que é o número dela, eu vou lá e desligo, né? Não sigo com a chamada. Absurdo, assim. Eu acho que todo mundo passa por isso como consumidor, mas é que essa pessoa realmente ela teve coragem de não bloquear e ir contabilizando. Eu acho que ela já foi mais intencional, né, no sentido de tipo, vou meter um processo nesses caras, eu não aguento mais, mesmo que de fato ele estivesse devendo, assim. Então, tipo, a motivação da ligação, ela não é uma motivação errada, é mais a forma mesmo como eles resolveram abordar. Eu acho que existem empresas que usam estratégias a seu favor, como por exemplo o Duolingo, em que a gente mostrou em que o objetivo deles era o quê? Trazer
trazer o cliente para usar o produto deles, que teoricamente é uma coisa que às vezes pode ser maçante, como por exemplo estudar uma nova língua, e eles conseguiram fazer isso de uma forma interativa, legal, de uma forma animada. Agora aqui a TIM e essas outras redes de comunicação, acho que eles acabam distanciando mesmo. Mas falando em tecnologia, segurança, dados do consumidor, a próxima notícia é para falar de ataques cibernéticos que estão acontecendo dentro e fora do Brasil. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Então, a próxima notícia é sobre o STJ, que ficou fora do ar durante o carnaval devido a um ataque. E Elon Musk que revelou que o X, nosso antigo Twitter, sofreu um ataque cibernético massivo, causando instabilidade no sistema. Então, essa notícia a gente tirou do Tecmundo, da CNN e no Terra. Então, na última segunda-feira, 3 de março de 2025, o STJ sofreu um ataque hacker, que resultou na interdição temporária de seu site durante o carnaval. O hacker identificado havia anunciado previamente que ia fazer isso, mas as medidas de segurança do STJ conseguiram realmente bloquear as tentativas de invasão. Para diminuir o impacto, a equipe ativou mecanismos de validação de acesso, o que pode ter causado lentidão no portal, mas garantiu que os dados sensíveis não foram vazados. Elon Musk, por outro lado, proprietário da plataforma X, informou que a rede social sofreu um ciberataque massivo no dia 10, que causou instabilidade no sistema. O ataque foi atribuído a um grupo de cybercriminosos pró-palestinos que reivindica por responsabilidade pelos ataques. Especialistas em segurança cibernética destacam a necessidade de protocolos mais robustos para proteger plataformas digitais e enfatizam a importância de empresas e usuários estarem preparados para futuras interrupções. Esses incidentes apenas ressaltam a necessidade de estratégias que integrem medidas de segurança desde a fase de desenvolvimento, garantindo a proteção de dados e a confiança do usuário. Então, investir em infraestrutura de segurança, realizar testes de penetração e manter os protocolos de resposta a incidentes são práticas mais do que essenciais para diminuir esses riscos e assegurar a continuidade dos serviços digitais. Quando você viu essa notícia, Su, o que é que você achou dela? Boa. E eu acho que a escolha dessa notícia é muito nesse sentido de, tipo, a gente sempre também trazer o outro lado da tecnologia. Acho que no último Tech News a gente acabou falando um pouco sobre ações de grandes líderes, principalmente que estão em frente de plataformas, de redes sociais, que querendo ou não, tem muito dos nossos dados e algumas ações deles justamente eram flexibilizar isso e possibilitar novos tipos de comentários, mas aqui a gente traz um outro lado também. Eu acho que aqui não teve nenhum, pelo menos eu não olhei ali na notícia, nenhuma relação a esse tipo de coisas, principalmente com relação à notícia do Elon Musk, que foi tipo um ataque cibernético por conta dos posicionamentos dele, como apareceu aqui, foi um ataque cibernético que foi reivindicado por pró-palestinos, isso tá para ser confirmado também, mas é muito nesse sentido, assim, da gente refletir com relação à tecnologia e o outro lado, o quanto de fato a gente está seguro em colocar os nossos dados, o quanto eles também estão preparados para cuidar de dados tão sensíveis, como, por exemplo, os dados do STJ. Graças a Deus, no caso dessa notícia, deu tudo certo, eles conseguiram bloquear, mas é mais como uma crítica no sentido de questionamento mesmo, menos do que uma crítica, é mais um questionamento. Então, vamos lá. Depois de falarmos sobre os ataques cibernéticos e a segurança digital, nosso próximo tema nos leva a refletir sobre o contraste no desenvolvimento da inteligência artificial. Conta aí pra gente, Su, sobre essa notícia que eu achei interessantíssima, inclusive. É um mix de duas notícias, mas como eu vi elas no mesmo lugar, aí eu fiquei tipo,
Peraí, olha o que contraste interessante, né? Então, a ideia aqui é a gente comparar duas notícias, uma que foi publicada na MIT Tecnologia e a outra na IGN Brasil. E basicamente ela fala que, enquanto a IA do Google conseguiu resolver um mistério que cientistas levaram 10 anos para entender, em apenas 48 horas. Do outro lado, a gente tem um exemplo da Lelepa, que também é uma IA que está sendo desenvolvida para idiomas africanos, que acaba sendo um campo ainda no começo, devido à falta de ferramentas adequadas. Então, como eu falei, essa é uma notícia da MIT Tecnologia, e a Jade Abbott, que é uma cientista e pesquisadora, em colaboração com a Moiloa, difícil os nomes, gente, que é a CEO da Vula Vula, que tá criando essa IA. Esse nome é muito bom. Muito bom, é tricky, que estão empenhadas em desenvolver essas ferramentas de IA voltadas para idiomas africanos. Basicamente, essa ferramenta, ela converte voz em texto e também identifica nomes de pessoas e lugares em textos escritos inicialmente suportando 3 línguas de matriz africana, além do inglês. Essa é uma iniciativa que visa suprir a carência de ferramentas de IA que atendem adequadamente os idiomas, que não atendem, né, na verdade, adequadamente os idiomas africanos, promovendo aqui mais inclusão digital e reconhecendo a riqueza cultural do continente. A Jade, ela cita o momento em que ela teve a ideia, ou que pelo menos ela começou a se questionar com relação a isso. Ela fala que ela abriu uma aba do computador e pediu para o chat GPT que ele contasse de 1 a 10 em Easy e Zulu, um idioma falado por mais de 10 milhões de pessoas em sua terra natal, na África do Sul. E os resultados, ela diz que foram um misto de hilários, e isso fez ela trazer e levantar esse questionamento. Eu quero comentar sobre essa notícia que eu achei super interessante, né? Quando eu fui ler mais a fundo, eu vi, não lembro exatamente a porcentagem, mas era uma porcentagem considerável de dialetos e idiomas africanos em relação ao inglês, né? Quantas pessoas no mundo falam esses idiomas e quantas pessoas falam inglês no mundo, né? Inglês, na reportagem, dizia que representava 5% da população mundial, e mesmo esses dialetos africanos, tendo tantas pessoas falando essas línguas, elas não são representadas em ter uma IA que consiga traduzir, né, o que elas precisam aprender. Então, não é só o não ter acesso, né, à IA, você não ter acesso ao desenvolvimento, a você não conseguir ter acesso a essa nova tecnologia, né, que está presente tanto na nossa vida, porque não tem algo que represente nossa cultura ou nossa língua, né, mãe? Então é muito bacana ela perceber essa necessidade e começar, né, a promover essa IA. E aí eu gosto do contraste da outra notícia, porque ele mora justamente no básico, assim, sabe? Por exemplo, enquanto do outro lado do mundo a gente tem uma IA que já está super desenvolvida por conta de ser feita com base no inglês, né? Então a língua que a gente usa para até no mundo corporativo, né? A gente acaba utilizando o inglês como a língua universal. Então, por ter como base o inglês, que é a nossa língua universal, a IA dele está, tipo, super avançada, superando até alguns cientistas por aí. A notícia é da IGN Brasil e ela relata que o CoScience, que é uma ferramenta baseada no modelo de Gemini 2.0 criado pelo Google, ela serve para atuar como um colaborador virtual em pesquisas científicas e biomédicas. E aí, basicamente, o que ela fez foi confirmar em 48 horas a hipótese que os pesquisadores tinham sobre a resistência de algumas superbactérias e antibióticos. E ela ainda sugeriu 4 outras novas soluções plausíveis, uma das quais eles nunca nem haviam pensado ou considerado. Vale ressaltar que os cientistas eles levaram 10 anos para chegar na confirmação dessa hipótese. Então, tipo, eles já tinham confirmado, mas a IA conseguiu fazer isso em 48 horas. E foi um pouco daquilo que eu falei, assim, para mim esses dois exemplos, eles ressaltam muito o contraste significativo no uso da IA, né? Se de um lado a gente tem a IA do Google ilustrando a rapidez com que a tecnologia está conseguindo resolver problemas complexos, em contextos já bem estabelecidos, do outro lado, a gente tem a iniciativa da Lelep AI, que evidencia a falta de ferramentas de IA adaptadas a idiomas menos representados, também destacando aí uma necessidade de desenvolvimento tecnológico
que abrace essa diversidade linguística e cultural que temos no mundo. E assim, essa pauta também do fato da IA e das nossas tecnologias abraçarem a diversidade, eu acho que ela já vem falada em alguns fóruns. Eu tenho visto bastante ela no conceito de conseguir identificar variações linguísticas dentro do Brasil, que aqui a gente tem muitas variações, significados diferentes para a mesma palavra, dependendo da região que a gente está, mas é interessante ver como isso acontece de forma muito global e às vezes até excluindo algumas populações quando a gente está falando em termos de desenvolvimento e inovação. Isso a gente percebe que essa notícia só ressalta uma que a gente conversou no último Tech News, né? Da Europa querer construir sua própria IA, que a China construiu a própria IA, que desbancou o ChatGPT por algum tempo. A gente citou até a IA do Brasil, a Maritaca, e agora a gente vê uma nova IA, né? Uma africana, que também quer reproduzir a sua diversidade, seu idioma, ser representativo. Então, acho que cada vez mais a gente vai ter mais IAs mais específicas, né, mais representativas e não uma só que é mais geral, né, como o ChatGPT. Essas IAs mais específicas, elas vêm justamente para suprir essa necessidade da IA global. Então, a IA global vem como ferramenta para ser inserida ou para ensinar como faz, e aí pega essas boas práticas, mas aplica ela ao contexto específico, porque de fato, por ser uma solução mais globalizada, ela vai acabar excluindo especificidades de algumas partes do mundo, de alguma cultura, de alguma minoria, por exemplo, né? E eu acho que é isso, Ruby. Acho que a gente chegou aqui ao fim do nosso episódio. Foi muito legal compartilhar essas notícias com vocês. E a gente quer saber qual a opinião de vocês sobre os temas que a gente abordou aqui, qual notícia ficou de fora, considerando esse período do começo de março, finalzinho de fevereiro. Conversem com a gente pelas nossas redes sociais, a Mulheres de Produto, ou também pelo nosso LinkedIn, Ruby Macedo e Suelen Ramos. Continue acompanhando a nossa comunidade pelo Slack, WhatsApp e nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no mundo de produto. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Beijão.